Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo de número 22. Marcos 8, 22. Vamos fazer uma oração antes? Repita depois de mim. Diga: Senhor, estou pronto para ser tocado pelo Teu Espírito durante essa mensagem. Fala comigo, em nome de Jesus. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Toca nele, toca nele. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, mas elas se parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos, a sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o de volta para casa e disse: não entre no povoado. Os evangelhos dizem que Jesus usou saliva 2 vezes, em 2 ocasiões. Em João capítulo 9, versículo de número 6, um homem era cego de nascença. Jesus cuspiu no barro, na terra, fez uma lama, colocou essa lama nos olhos do cego e ele voltou a ver. Aqui o texto diz que Jesus cuspiu diretamente nos olhos do cego. E depois tocou nos olhos dele com as mãos. Portanto, essa narrativa é única. Marcos a relata e só ele fala dela. É o único milagre que se dá em 2 estágios. Um primeiro remedia o problema. E o segundo resolve o problema. Não é a primeira vez que Jesus faz um milagre e que precisa de privacidade. O texto diz que Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora, para um lugar distante, para que esse milagre acontecesse fora do recinto público. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o texto diz que a menina estava deitada numa sala e ele pediu que todas as pessoas saíssem da sala, antes dele dizer para a menina: Talita cumi, menina, levanta-te.
Antes de falar do milagre propriamente dito, e do toque e o sentido que eu quero dar a esse milagre especificamente, deixa eu também dizer que o ministério de Jesus, desde a profecia de Isaías, capítulo 61, e que ele leu, para quem não está bem acostumado com a narrativa bíblica, Isaías foi um profeta 750 anos antes de Jesus. E Isaías, no capítulo 61, diz que o ministério do Messias, o ministério de Jesus, teria como um elemento fundamental e chave restaurar a vista dos cegos. Mas eu preciso dizer que esse ministério fundamental de Jesus, de que é dar vista aos cegos, não objetivava especificamente curar a cegueira física. A cegueira física, ela é um instrumento de metáfora da narrativa bíblica para cegueira existencial, para cegueira espiritual. Porque o mais grave na existência humana não é uma pessoa ser cega fisicamente. É possível uma pessoa ser cega fisicamente e não ser, eu vou usar a expressão a propósito, um deficiente. Não é a cegueira física que caracteriza uma pessoa deficiente. Ela tem uma deficiência de visão, mas ela não é deficiente. Deficiente mesmo é quem tem cegueira existencial, cegueira espiritual. Então, o milagre aqui da cura desse homem não deve ser visto como um fim em si mesmo. Deixa eu explicar, para eu não ficar falando muita coisa retórica. Os orientais dizem assim: se um sábio apontar com o dedo para a lua, não olhe para o dedo, olhe para a lua que o dedo aponta. Entenderam? Se um sábio apontar para a lua, não fique olhando para o dedo, porque ele não quer mostrar o dedo para você, ele quer mostrar a lua. Se o milagre está aqui na Bíblia, o objetivo não é falar do milagre, o objetivo é falar o que o milagre quer nos ensinar. E o que o milagre quer nos ensinar tem a ver com o que eu quero dizer para vocês hoje de manhã, sobre alento, sobre o toque de Deus, sobre a vida da gente. Por exemplo, a primeira coisa que esse milagre quer nos mostrar aqui é que existem sim espaços adoecedores. Existem sim espaços que permitem ou agravam ou pioram as cegueiras. Existem sim espaços que promovem, que agravam, que legitimam, que normalizam as cegueiras. Como que eu sei que existem espaços que normatizam, que normalizam, que tornam as cegueiras? E olha que eu insisto em dizer que não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. Porque o texto nos dá duas informações importantes. Primeira é que esse homem cego foi trazido à presença de Jesus
por umas pessoas. Ele não veio por conta própria, alguém o trouxe. E o segundo é que Jesus, ao invés de fazer o milagre na presença desses amigos que trouxeram, Jesus descola, tira o homem da presença dos amigos. Em outras palavras, para eu fazer esse milagre, você tem que sair de perto dos seus amigos. Você tem que sair de perto da cidade de Betsaida. Porque os seus amigos, a cidade de Betsaida, juntos, estão agravando, estão normalizando, estão ou são cúmplices da sua cegueira. Mas, Ricardo, da onde você tirou isso? Da onde você tirou que os amigos e que a cidade de Betsaida ajudam na cegueira do homem? Da onde você tirou isso? Eu tirei de Mateus capítulo 11, versículos de número 20 e 23, em que o texto da Bíblia diz assim. Olha o que a Bíblia diz. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, ele está denunciando as cidades, porque viram milagres e não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, qual é o nome da cidade? Ai de você, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês, os milagres que foram realizados entre vocês, tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Vejam, Betsaida talvez até quisessem um milagre, mas elas já tiveram milagres feitos por Jesus antes. E os milagres serviram para quê? Para nada. Porque, ai de ti, Betsaida, que se os milagres que foram realizados dentro do recinto e do ambiente de vocês, se tivessem sido realizados esses mesmos milagres em outras cidades, Tiro e Sidom, essas outras cidades teriam se arrependido, e em você não produziu nada. Porque a cidade em si era uma cidade cega. A cidade em si estava cega. Betsaida era cega. A comunidade estava cega. Aí eu entendo porque que Jesus teve que tirar o homem da cidade para realizar o milagre. Porque a cidade, a cegueira havia se espalhado. A cegueira havia se tornado endêmica, um problema social. Em Betsaida. Só que não é a cegueira física, porque as pessoas estão vendo. É um outro tipo de cegueira, é uma cegueira espiritual. E talvez quem melhor tratou isso no mundo moderno foi o José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, em que ele concebe uma sociedade distópica. Quem leu o livro sabe o que eu vou falar agora, em que a grande mensagem do livro, resumindo de uma maneira bem concisa, a grande mensagem do livro é que em uma sociedade em que todos estão cegos,
quem vê pode ser uma maldição. Em uma sociedade em que todo mundo está cego, quem vê pode ser uma maldição. Ele é um corpo estranho, porque ele vê. Então vejam, que o que ele quis dizer aqui com esse milagre é que Betsaida era uma sociedade que normalizou uma cegueira. É bom que todo mundo seja cego aqui. E que eles não queriam a cura do homem. Eles queriam talvez testar Jesus. Eles queriam talvez o milagre pelo milagre. E é assim. Existem sim sociedades que ficam cegas, que adoecem. Existem famílias que estão cegas. Existem casais que estão cegos. Existem sim pessoas que estão cegas. E o espaço que essa pessoa promove e a vida que essa pessoa promove é adoecedora do outro. Porque para você conviver com ele, você também tem que ser cego. Porque se você não for cego, o fato de você ver é uma agressão para ele. O fato de você enxergar o agride. Você se torna um estorvo. Que é Jesus, na época de Jesus, né? Ele quer mostrar às pessoas as coisas, e como as pessoas não querem ver o que ele tem para mostrar, as pessoas pensam que a melhor estratégia é eliminá-lo. Mata ele, crucifica-o, porque ele está fazendo a gente ver coisas que a gente não quer ver. Ele está mostrando coisas que a gente não gostaria de enxergar. E quando a gente não quer enxergar, o ambiente se torna doente. E eu insisto, não é a doença da cegueira física, porque a cegueira física não é necessariamente uma doença. E aí o que aconteceu? O templo, às vezes eu fico assim, inquieto comigo mesmo. Por quê? Uma coisa que me inquieta muito, porque eu sou pastor. Como é que o templo, quer dizer, a religião na época de Jesus adoeceu tanto? Adoeceu tanto, que os líderes do templo se reuniram numa sala, e o texto da Bíblia diz assim: e eles conspiraram para matar Jesus. Você consegue imaginar uma cena dessa? Os pastores da Bethesda, eu, o Vili, o pastor Mário, a pastora Thelma, a pastora Jerusa, o pastor Will, a pastora Fátima, a gente reunido ao redor de uma mesa e a gente pensando assim, como é que a gente vai matar essa pessoa? Aí o pastor Mário diz assim, olha, eu acho que era melhor a gente contratar alguém. Aí eu digo, não, vamos forjar um acidente. O outro disse, não, vamos... Vocês conseguem imaginar uma cena dessa? Você consegue imaginar 4 padres da paróquia, Nossa Senhora de Fátima, reunidos ao redor de uma mesa, e os 4 padres dizendo assim, como é que a gente vai matar uma pessoa? Pois isso aconteceu nos dias de Jesus. Como que isso aconteceu nos dias de Jesus e por quê? Porque o mundo se tornou uma Betsaida, de gente cega, em que a cegueira se normalizou, e quando alguém vem e mostra a verdade se torna agressiva, a verdade se torna desestabilizadora, se torna... E aí você soma brutalidade, acrescente a ilegalidade da tortura.
essa insensibilidade humana que vai se desenvolvendo através da cegueira, de não querer ver. E o que acontece é que as pessoas se tornam más a ponto de crucificarem um homem bom, chamado Jesus de Nazaré. Queridos, eu não posso evitar que cada pessoa caia no barranco. Eu não posso evitar que no mundo de hoje pessoas caiam no barranco. Mas eu posso sim evitar de empurrar essas pessoas. Eu não posso evitar que aconteçam injustiças no mundo. Eu posso evitar sim de ser cúmplice das injustiças. Eu não posso evitar que haja maldade no mundo. Mas eu posso evitar que a minha casa e o meu lar não seja um ninho de maldade. Eu não posso evitar que hajam traidores no mundo, mas eu posso evitar de ser um traidor. Eu não posso evitar que o mundo inteiro se corrompa, mas eu posso evitar sim que o meu coração seja diferente. Por isso, Jesus disse: eu vou tirar esse homem da cidade de Betsaida para tocar nele, para ele ser resgatado. Mas ele tem que sair desse meio, porque o meio está doente. A segunda coisa tem a ver com a música que a gente tocou. É que os processos de Deus não são apenas pessoais, os processos de Deus são íntimos. O texto nos fala de uma coisa muito íntima. Quer dizer, chega a ser uma narrativa esquisita. Jesus cuspiu nos olhos desse homem. Na minha estrutura ricardiana, tenho assim, a coisa mais íntima que você e eu temos é a nossa saliva. Eu considero a saliva mais íntimo do que o próprio esperma. Porque algumas pessoas consideram que o esperma do homem é a coisa mais íntima que existe. Eu acho que não. Primeiro que é uma designação machista, que só homem tem esperma. Não, eu acho que a coisa mais íntima é a nossa saliva. Por isso que eu acho que a coisa mais profunda de um relacionamento humano é um beijo na boca. Porque você ali está se abrindo e está se permitindo tocar e ser tocado naquilo que há de mais. Isso é uma opinião minha. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Por que que Jesus cuspiu nos olhos desse homem? Porque eu acredito que a mensagem do Evangelho tem algo íntimo. É uma troca de intimidade entre homens e Deus, entre mulheres e Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: se você não deixar que o meu íntimo toque no seu íntimo, não tem jeito. Não é racionalidade. Sério, eu não acredito que o Evangelho é racionalidade pura. Porque senão o Evangelho vira uma aula de filosofia. Não é racionalidade pura. Não é cumprimento de um rito religioso. A gente via aqui cumprir dominicalmente um rito religioso. Por mais que eu goste dos ritos, eu acho que eles em si não expressam o objetivo último da mensagem do Evangelho, que é tocar no seu íntimo. Deus tocar no seu íntimo. A saliva de Deus
tocar em mim. Tocou-me, Jesus tocou-me. Eu não sei explicar, e aí eu tenho que buscar na tradição mística. Na tradição mística dos antigos, grandes santos da igreja. São João da Cruz. Tomás a Kempis. Santa Teresinha. Gente que falou o seguinte, na tradição evangélica, dos evangélicos, Charles Finney, João Wesley, do metodismo, os pentecostais, igreja pentecostal, de raiz, não essa Nutella, a de raiz, em que homens e mulheres se sentiram tocados pelo Eterno, movidos por um toque que ninguém sabe explicar, mas que encheu minha vida de ânimo e de paz. Tocou-me. Explique, eu não sei te explicar. Eu sei te convidar a ter a mesma experiência que eu. Porque se Deus deu a mim, Ele dá a você. Da conversão do movimento evangélico. Eu me converti. Se converteu o quê? Eu não sei, pastor. Eu estava no culto e Deus me tocou e eu sou outro. Minha vida é outra. Eu acho que é esse o sentido de Jesus cuspir no olho desse homem e dizer assim, é preciso essa ligação íntima. Que Charles Finney disse naquele dia, era como se amor líquido estivesse sendo derramado sobre mim. É como João Wesley disse, no dia em que ele me tocou, meu coração acendeu, ficou aceso, a minha alma acendeu. Como isso aconteceu, eu não sei explicar. E o meu objetivo como pastor na igreja Bethesda não é instruir você em mais teologia, é facilitar o ambiente aqui para que essa saliva divina toque nos olhos de gente que está cega e você possa dizer, eu vejo, mas como você vê, não sei explicar, alguém me tocou. Mas tem a cura. E a cura é o seguinte, ela se dá em 2 estágios. Primeiro Jesus toca. E diz, o que você está vendo? Ele disse, olha, eu estou vendo gente, estou vendo pessoas. Mas elas se parecem árvores. O que tem gente a ver com árvore? O que o texto nos diz é que ninguém deve se culpar por sofrer qualquer deficiência. Nós devemos recusar na nossa alma é o que tenta nos resignar no sofrimento. Não há nenhum problema em você não ver. O problema é você se contentar em ver mal. O que interessa aqui é saber se o cego ficaria contente com o primeiro estágio. Entenderam? Você tocou, como é que você está vendo? Eu estou vendo gente que parece árvore. Pessoas, mas elas parecem árvore. Mas tá bom, viu, Jesus? Para quem estava cego, está de bom tamanho. Porque eu acho que o grande desafio aqui é assim, a cegueira, quer dizer, as deficiências visuais, inclusive eu estou usando óculos, as deficiências visuais, e eu tenho uma, elas variam, tem a miopia, tem o estigmatismo, tem a presbiopia, tem catarata, tem deficiências no nervo ocular, tem todo tipo.
Mas as nossas deficiências visuais internas, eu diria que elas têm 3 tipos. Quais são os 3 tipos de deficiência visual interno que a gente tem? É eu não ver quando eu posso ver. Eu não vejo, não porque eu não posso, é porque eu não quero. A segunda, eu não vejo, quer dizer, eu vejo, mas eu não vejo bem. Eu vejo trocado. E a terceira é, eu vejo tudo. Eu só não consigo ver a mim mesmo. Deixa eu explicar. Então, 3 tipos de deficiência visual interna. A primeira é, eu não vejo porque eu não quero. Você diz assim, pastor, tem gente que não quer ver? Tem. Uma das coisas que mais me estarreceram nesses últimos 4 anos, que eu sou meio desligado desse negócio de internet, assim, meio, né? Nas coisas que rolam. E uma pessoa mandou uma mensagem para mim apavorado. Pastor Ricardo, me ajude, pelo amor de Deus. A terra é plana. E eu achei que a pessoa estava, sei lá, estava brincando comigo. Me tire desse enrosco, a terra é plana. E eu, inocente, vi aquela mensagem. Falei, esse cara está louco. Está delirando. Aí eu fui conversar com o pessoal aqui, com a turma mais jovem aqui da Bethesda, e eles disseram, não, Ricardo, é que está rolando mesmo essa história de que a terra é plana. E que é de Deus essa revelação de que a terra não é redonda. E eu pensei, tem gente que não vê porque não quer. Prefere acreditar em mentira. Não vê porque não quer. Tem gente que não vê porque tem alguma deficiência interna e vê errado. Enxerga a realidade, mas enxerga a realidade errada, uma coisa pela outra. E tem o terceiro, que vê tudo, só não vê a si mesmo. E o que é que provoca essa deficiência na gente? Eu diria assim, malícia, indiferença e poder. Malícia estraga a nossa visão. Gente maliciosa vê errado. Gente indiferente, coração duro, não vê. E gente obcecada pelo poder também não consegue enxergar. Mas o problema desse homem aqui é que ele via errado. Ele viu, mas ele viu pela metade. E o problema é, quando eu vejo pela metade, ver pela metade pode ser pior do que não ver nada. Que me faz ver trocado. O grande problema é o seguinte: nós somos críticos dos ateus. Nós, religiosos, somos críticos dos ateus, dos agnósticos. Deixa eu perguntar para você. O que é pior? É um ateu que não vê? Ou um religioso que não quer ver? Fazer outra pergunta. Qual é o pior? É um agnóstico que não vê? Ou é um cristão
que troca o amor de Deus pela intolerância e pelo ódio. Qual é o pior? É um não religioso que não vê? Ou é um cristão que vê demais o argueiro no olho dos outros e não consegue ver a trave no seu próprio? Portanto, tome muito cuidado, porque é bem possível que você esteja só no primeiro estágio do toque de Jesus. Ele tocou em você já, mas o toque de Jesus não foi suficiente para transformar a sua vida. De ver errado, de ver gente pensando que é árvore, de ver a vida toda distorcida. E eu conheço um monte de cristãos que estão, os cristãos estão ainda no primeiro toque. Você precisa do segundo toque para ver bem, para ver direito, para ver a verdade, para ver que o Deus que nós servimos não é um Deus tirano, para ver que o Deus que nós servimos não é um Deus de negociatas religiosas, para ver que os ambientes religiosos estão muitas vezes adoecidos, que o mundo está precisando. Você precisa do segundo toque. E o que é que nós fazemos aqui na Bethesda, domingo após domingo? É fazer a pergunta a você: você está vendo ainda gente e pensa que é árvore? Pois deixa eu lhe dizer, Jesus quer tocar em você para os seus olhos serem abertos. Portanto, quando Deus quer restaurar o nosso alento, quando Deus quer restaurar o nosso entusiasmo, o primeiro processo é abrir os nossos olhos, é tocar na gente, é tocar em gente. Porque a pior cegueira não é a que fecha os meus olhos. A maior cegueira é a que não me permite ver com os olhos abertos. Existem pessoas que estão cegas pela política. Tem gente que está cega pelo dinheiro. Tem gente que está cega pelo sexo. Tem gente que está cega. E assim, existem ateus cegos. Existem médicos cegos. Existem empresários e empresárias cegas. E existem religiosos cegos. E aí eu pergunto e volto a insistir na pergunta: o que é o pior? É um político cego ou é um religioso cego? Para mim, o pior é o religioso. Porque ele está pertinho daquele que pode tocar, daquele que quer tocar, daquele que vai tocar. E muitas vezes a gente não quer o toque de Deus e nós queremos o quê? Nós queremos ficar no rame-rame, no remediado. Nós queremos uma religião de band-aids, de pneu recalchutado. Eu tive muito problema com os meus dentes a vida inteira. Por muitas razões. Uma delas é que eu, quando era criança, nós não tínhamos acesso a dentista. Eu ia em dentista do serviço público da prefeitura, lá de Fortaleza. E quantas vezes, não vou nem dizer para vocês, que eu chegava lá para obturar um dente e o dentista dizia: hoje não tem anestesia, vamos no MUC mesmo? E aí ele metia aquele motorzinho sem anestesia no meu dente, meu amigo. Pense no moleque de 13, 14 anos chorando numa mesa de dentista, numa cadeira de dentista. Eu sempre tive grandes problemas com a minha dentição. Mas uma vez eu fui no meu dentista agora, Dr. Josué, que é um excelente dentista. Aí ele olhou para mim e disse assim: Ricardo, você sabe qual é o grande problema seu?
você tem muita meia sola na boca. Os caras faziam, não só me torturavam, como faziam meia sola. Mal obturado, mal feito, tratamento de canal que não devia ter acontecido, um monte de erro na minha boca. E quando ele falou assim, cara, você tem muita meia sola na boca, eu que fico todo tempo pensando nas coisas de Deus, eu pensei assim, quantos crentes estão na minha igreja que tem meia sola espiritual na alma? Que podiam ter o segundo toque, mas se contentam em ver distorcido. Que podiam ter, porque esse cego, Jesus disse, tocou, cuspiu no olho dele, tocou nele e disse, o que você está vendo? Eu estou vendo gente por árvore. Mas não está bom. Eu preciso ver direito. E eu já falei que as cegueiras são de vários tipos, mas tem coisas que provocam cegueira, diferentes. Tem alienação. A pessoa é cega porque está alienada, não lê nada. Passa a tarde e a noite assistindo programa de televisão vagabundo. Se alimentando de pregações e de pastores e de igrejas que só vendem mentira e alienação. Aí a pessoa é cega e diz, eu não sei por que eu sou cega. Eu sei, alienação. Segunda coisa que pode provocar cegueira é paixão. Eu, por exemplo, sou cego pelo Corinthians. Perdeu ontem, para mim, sou cego, é paixão. E não mudo, eu não vou mudar. Não mudei nem quando ele caiu para a Série B. Não muda, é cego. O cego, o apaixonado está cego. Terceiro, presunção, soberba, nariz empinado. 3 causas de cegueiras. Você pode ficar cego porque você está alienado, por isso o Evangelho é verdade, que traz as pessoas para a verdade. Segundo, você pode estar cego porque você está apaixonado. Paulo diz, olha, eu tive um companheiro meu que me abandonou. Mas ele me abandonou porque ele se apaixonou pelo presente século. Se apaixonou. Eu conheço um monte de gente que largou de Jesus, largou da Bíblia, porque se apaixonou. Se apaixonou por 1000 coisas. Está apaixonado, não adianta. Agora o problema é você se apaixonar e depois cair na real. Porque paixão passa. Se você está apaixonado pela sua noivinha, e noivinha, se você está apaixonado pelo seu noivinho, deixa eu lhe dizer, geralmente me dizem os especialistas em amor, que paixão dura, mas essa paixão dura mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. Sabe da história da menina que o rapaz era evangelista da igreja e se apaixonou pela menina porque ela era cantora? E ele era pregador e a menina era cantora, e ele se apaixonou por ela e queria casar com ela, e queria casar com ela, e queria casar, e todo mundo dizendo, olha, essa menina. E ele, não, mas ela é cantora, vai ajudar no meu ministério, e eu só dependo de uma cantora para eu ser um pregador de sucesso, e essa menina vai me ajudar, e etc. Mas casou com ela. 3 anos depois, passou a paixão. Ele acordou de manhã, ela ainda estava dormindo, boca meio aberta, descendo assim, descendo aqui assim, e ele olhou, caiu em si, olhou para a meninazinha e disse, canta minha filha, canta muito, que eu dependo que você cante.
Deixa eu falar para vocês. Jesus toca os olhos desse homem. E a última palavra de Jesus para esse homem é: não volte mais para a cidade. Nunca mais volte para essa cidade. Vá para casa, mas evite essa cidade. Está aqui, ó. Jesus mandou embora para casa dizendo: não entre no povoado. Você sabe por quê? Porque uma vez os nossos olhos abertos, é como virgindade. Sabedoria, conhecimento, é como toque de Deus, é como virgindade. Uma vez perdida, você nunca mais recupera. Nunca mais. Uma vez iluminado o meu entendimento, não tem volta. Não tem volta. No dia que eu descobri que epilepsia não é demônio, no dia que eu descobri que vacinar os filhos poupa o meu filho de ter poliomielite, no dia que eu descobri, não tem volta. Não tem volta. No dia que os meus olhos se abriram para a graça de Deus, eu não consigo mais adorar esse Deus vingativo, esse Deus manhoso das religiões aí, que as pessoas precisam ficar pedindo aos pés dele as coisas e implorando para ele dar. Eu não consigo mais, porque agora eu estou encharcado. No dia que ele me tocou, não tem mais volta, porque os meus olhos espirituais se abriram. E o que eu quero de você hoje de manhã é que os seus olhos espirituais se abram e que Deus encha você da verdade, porque a Bíblia Sagrada diz que conhecereis a verdade e a verdade libertará vocês. Fiquem em pé.